Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Triratnaya, Namo Gurubhaya, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Triratnaya, Namo Gurubhaya, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Triratnaya, Namo Gurubhaya, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Triratnaya, Namo Gurubhaya, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Triratnaya, Namo Gurubhaya, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Triratnaya, Namo Gurubhaya, Namo Buddhaya. Tashipa, tu centen petrile nanoda, pekedrolo, sampece pace, Padela Meshala Sawade Maguru Vajadara Sumati Muni Shasane Karma Utavadane Shibadra Vasamanya Sawasidi Huma Guru Radara Sumati Muni Shasane Karma Utavadane Shibadra Samanya Sawasidi Huma Guru Vajadara Sumati Muni Shasane Karma Utavadane Shibadra Manya Savasidehum. Método para desenvolver o guru interior. Dagi Jetson Lama Tudeche Natadala Tuche Shesuso Gepeshen Sadalate Duso Uyun Sungi Nawatse Duso Tsetsini Nesawada Petse Dechenkolu Usule Shune Ila Sampedo Malupa Gemelunki Drupal Jingila Toni Sodan de Tunja Petse Dungina ki usule shune ila shune dosundo pada cherane tu chawa chingilo chanchu bargini sundo kuntu ni peme de tule shune chanchu do pega kenshu shinshi do que de la drupa chingilo dagilo na chola chopada Dandreme ciuchi per la logioci Sadananki terra zorne Dorje chanki gopanyu dusho
Kyoni lama, kyoni dam, kyoni hikandro cho kyonte, dene sunte chanchu bardu, kyomi kyashemi sowe, didam bardu chimetaya, tuje changyo son sola, si shinji dungo dukunso, tengi hidroso parchosu. Kyoni lama, Kyoni idam, kyoni hikandro cho kyonte, dene sunte chanchi bardu, kyomi kyashemi tsowe. Didam bardo tui metaya, tuje changyu sun sola, si shinji drongo dukensu, tengi hidroso barjo sun. kyoni Lama kyoni idam, kyoni hikandro cho kyonte, dene sunte chanchi bardu, kyomi hikyashemi sowe, didam bardo chimetaya, tuje changyu sun sola, si shinji drogo dukunso, tengi hidroso parchosu. lama kien, Trincenza we lama kien, lama kien, lama kien, kiane kuntu, lama kien, lama kien, trincenza we lama kien, lama kien, lama kien, kiane kuntu, lama kien, lama kien, lama kien, trincenza we lama kien, lama kien, lama kien, kiane kuntu, lama kien. pakya kikudan, Dagilu pakyuke sudan daginga, pakyuke tudan dagi, doyemechik dujingilob, makyuke kudan dagilu, makyuke sudan daginga, makyuke tudan dagi, doyemechik dujingilob. Okay, now we imagine that for each and every one of us, Lama Gangchen Rinpoche in his golden rainbow body comes to the crown of our head. Nós com o Then Rinpoche no dissolves topo through our de central nossa channel. cabeça, dissolvendo no nosso canal central e sentando no nosso chakra do coração, nos abençoando.
Rinpoche está sempre conosco, nossa companhia espiritual, sempre nos mostrando a direção correta. Sumati Muni Shasane Karma Uttabhadanye Sri Bhadra Varsamanya Sarvasiddhi Hum Hum. So, meditating like this, mixing Rinpoche's holy mind with our mind, we become filled actually with his qualities, like his incredible love and empathy for all kinds of people, yeah? Mescolando così la nostra mente con la sua mente, che diventano una cosa sola, acquisiamo anche le sue speciali qualità mentali e quindi la sua grandissima amorevolezza e gentilezza nei confronti di tutte le persone, di tutti gli esseri. Also with his profound inner peace Também a sua and special wisdom. profunda paz interior e a sua grande sabedoria. O Rinpoche está sempre com todos nós. Sempre. Hoje nós estamos aqui no Gompa de Abhanhana. A gente está preparando o Gompa aqui de Abhanhana para reabrir o Gompa. Então a gente está mudando um pouco a posição da mobília aqui. E então a gente não está hoje na Labra no Gompa do Rinpoche, a gente está no Gompa principal, onde vai ser o curso de verão aqui, onde nós estamos agora, no Gompa de Abhanhana. Então, eu não sei se vocês podem ver na câmera, a gente colocou o sempre para sempre, a posição principal do trono vai ser o trono do Rinpoche e os tronos laterais, então, são os tronos do Lama Michel e o trono da Lama Caroline. Então é assim. Vamos tentar mostrar. Esse é o trono do Rinpoche. É o trono central para sempre. E depois o trono do Lama Michel e o meu trono. Isso foi o pedido do Rinpoche. Esses dias a gente teve esses incríveis tronos que são manufaturados no Nepal, na Ganshin Drupkan. Então, a Lama Caroline está lembrando que a gente tem esses tronos muito bonitos, feitos no Nepal, de acordo com a tradição tibetana, e na Ganshin Drupkan, no Nepal. E eles estão feitos exatamente segundo a tradição, mostram o caminho para a iluminação, são decorados do modo tradicional, tem muitas decorações. E a Lama Caroline está lembrando que no Kumpen Lama Gansha, ao início, tinha uns tronos bem improvisados e com umas decorações que o Dutio tinha feito, muito bonitinha, mas nada comparado com isso que é hoje.
mas eram sempre bonitos porque sempre tinha Rinpoche. Era ele que tinha pedido de pintar do jeito que tinha sido pintado, mas sempre pareciam uns caixotes de lenha, na verdade, pintado, feito da melhor maneira. Não eram assim tão bonitos. Essa ideia do trono veio do Buda Shakyamuni diretamente. Então, a Makarana está explicando que a tradição do trono no budismo foi, na verdade, quando o Buda passou para Paranativana, todos os seus discípulos e os aratas se reuniam para lembrar as palavras do Buda, os seus ensinamentos. E, mais ou menos em turno, eles falavam as suas memórias, né? E quando a pessoa que falava por respeito às palavras de Buda, dos ensinamentos de Buda, eles se sentavam num lugar mais alto. E esse lugar mais alto era feito das roupas monásticas. Eles dobravam as roupas monásticas e faziam uma pilha de roupas monásticas, e o monge que fosse falar, o discípulo que falasse, sentava por cima dessa pilha de vestido monástico para demonstrar um respeito pelas palavras do Buda. Era um local mais alto do que onde todos estavam sentados. E essa tradição tanto para a tradição Theravada como a tradição Mahayana. Então, a Lama está lembrando que ela fez uma viagem junto com o Rinpoche para o Sri Lanka, e onde eles foram a Kandy, que é onde tem esse templo muito bonito, onde tem uma relíquia de Buda muito importante, o dente de um Buda. Nessa época, essa relíquia que estava nesse templo era um dente de Buda da época de uma outra reencarnação dele como um elefante. Mas se isso não for exatamente isso, ela não se lembra muito bem, ela disse para a gente corrigi-la. De qualquer jeito, tinha um dente de uma vida anterior do Buda, quando ele era o rei dos elefantes. É um dente de elefante que está lá. Então tem uma dúvida ali se era do dente do Buda ou da vida dele como elefante. E o episódio que ela se lembra é quando ela foi então para Kandy com o Rinpoche, tinha essa procissão feita a modo do Sri Lanka, segundo a tradição antiga, que parecia uma festa medieval, com percussionistas de tambor, a turma que estava dançando, tinha uma festa. E tinha um monge normal, e ele deveria referir palavras do Buda. E no momento que ele foi falar, ele teve que subir num grande trono. Enquanto ele falava,
ele transmitia essas palavras do Buda. E quando acabou esse discurso que ele teve que fazer, ele desceu do trono e voltou tudo normal. Mas isso significa que quando alguém transmite ou fala as palavras de Buda, por cima de respeito, verso Buda, os ensinamentos, ela se senta no lugar mais alto. Então, hoje a Lama Caroline, ela se senta sobre o trono porque ela está se referindo às palavras do Rinpoche, relatando as palavras do Rinpoche, que é um grande maestro, um grande mestre. Esses dias a gente decidiu que a gente vai ensinar em português, porque essa pandemia COVID na América do Sul, ela está muito terrível. Então, a gente está traduzindo em português e em espanhol, assim, dando esse suporte para a América do Sul. A gente sabe que muitos dos nossos amigos estão sofrendo na América do Sul, então a gente está enfatizando o português e o espanhol como tradução para dar uma assistência e um suporte para o pessoal aí da América do Sul. No espanhol tem a Carolina que está fazendo por Facebook. A Rússia também está russo, lá na Rússia também está russo. Mas não tem um intérprete de russo aqui agora. Então, a Lama Caroline, sobre o nosso sítio, agenalso.org, na seção dos ensinamentos, tem a seção das transcrições dos documentos. E existem tantas transcrições ali de ensinamentos dados por Lama Caroline sobre as práticas de meditação muito úteis nesse momento de pandemia, vírus, etc. Parnashavari, Manjushri Preto, Amitai, Ujnisha Vidaya. E a Lama Caroline deu algumas lições que já foram transcritas em inglês e seria muito útil nesse momento traduzir esses ensinamentos que já estão em inglês em português. Então, estão procurando os voluntários que possam traduzir do inglês para o português, que tenham tempo e vontade de traduzir, para traduzir do inglês para o português. Quem estiver interessado em fazer como voluntário, pode escrever um e-mail para shalahelp@yahoo.com. SHALAHELP @yahoo.com.
E se não, pode contatar a Carmen, pode nos contatar, ou eu mesma, porque a gente vai colocar vocês em contatos a Sharon Donson, porque é ela que organiza. O meu telefone na Itália é 339-8606, 375 e o prefixo é 39 para a Itália. Quem está falando é a Bebel. Vocês podem estar em contato comigo, se vocês quiserem entrar em contato, e eu coloco vocês em contato com a Sharon. shalahelp@yahoo.com. Okay, thanks. Yeah. Okay, so we know that a lot of people are in lockdown in their houses. Okay. Muitas pessoas estão em confinamento em casa e as pessoas estão tentando fazer algum tipo de retiro. Então, a Lama Caroline acha muito importante que a gente esteja revendo os ensinamentos do Rinpoche. Agora a gente tem tempo para rever os ensinamentos. A gente começou com a Autocura 1 e hoje a gente tem muita sorte porque a Bel está aqui com a gente e ela vai nos contar, já direto em português aí, como foi a Autocura 1, como iniciou a Autocura 1. ancora immobilizzati, c'è il lockdown e cose del genere, quindi è un periodo particolarmente propizio per la pratica del Dharma, in cui magari ci guardiamo le cose da un punto di vista positivo. Bom, pelo menos esse é o lado positivo, né, desse confinamento. Per studiare o come diceva Rinpoche per approfondire le pratiche, perché Rinpoche stesso ha detto adesso avete le pratiche dovete approfondire la vostra pratica e quindi è per questo motivo che siamo durante gli streaming insieme, stiamo riguardando gli insegnamenti di Rinpoche dall'inizio e quindi abbiamo cominciato con autoguarigione 1, autocura 1 e abbiamo qui il piacere di avere l'autrice del primo autocura 1, lei che è la Bel Vilares e lei che ha messo insieme il suo bellissimo autoguarigione 1, autocura 1 in portoghese. Então, a Bel Vilares que preparou o nosso Autocura 1, então agora é a nossa convidada que vai contar a história do Autocura 1. Contar toda a história. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui, porque nesse momento a gente começar a recordar das histórias do Rinpoche, desse começo, né, tem um valor muito maior. Okay, so Belle says, I'm very happy to be here, you know, and it's really nice that we can go back and remember all these stories of our experience with Rinpoche and how it all started, yeah? I'm amazed with my Portuguese translation. If it's totally Okay, wrong, tell oh, me. it's okay, it's okay. Io sono molto contenta di essere qui, di ricordare come sono cominciate le storie con Rinpoche. Então, essa história que eu tenho para contar, ela é uma história que eu considero realmente especial. Okay, so I'd like to share with you one story that I really think is very special. Voglio condividere una storia che veramente credo essere speciale. Como muitos de vocês sabem, o Lama Gangchen Rinpoche veio a primeira vez para o Brasil em 1987, depois ele voltou em 88. Okay, as many of you know, Lama Gangchen Rinpoche came for the first time to Brazil in 1987 and then he came back for the second time in 1988. Yeah? E quindi alcuni di voi sapranno che Rinpoche è andato in Brasile per la prima volta nell'87 e poi vi è tornato nell'88. Em 87, ele ensinou para a gente o Mani Padme Hum, Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha. So Rinpoche, the first time he visited Brazil, he taught Om Mani Padme Hum and Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha. E That was quindi it. Rinpoche la insegna soltanto la prima volta nell'87, insegna solo Mani Padme Hum e Muni Muni Mahamuni Shakyamuni e Sua. Na segunda vez que ele veio, ele fez 2 retiros
com a iniciação de Tara branca, Tara verde. Então, nós aprendemos Om Tare Tutare Turesoha. So the second time he came back in 1988, he guided 2 retreats in Brazil, and he taught White Tara and Green Tara, and he taught us the mantra Om Tare Tutare Turesoha, yeah? E Then quindi the nel 2 Tara 88 mantras. poi Rinpoche tornò in Brasile, dette l'iniziazione di Tara Bianca e Tara Verde e quindi insegnò il mantra Om Tare Tutare Ture Soa. Nós éramos todos analfabetos do budismo. We were all illiterate in Buddhism. Eravamo analfabeti del buddismo completi. Quando chegou em 89, nós fomos pela primeira vez para Katmandu para fazer uma iniciação completo, retiro. Vamos dizer, a primeira vez que nós tínhamos que entrar dentro de um esquema para levar a sério. Agora é. So in 1989, Rinpoche came back, and then they went together to Kathmandu, and they said, somehow now we have to get serious. You know, we did our first sort of serious retreat and initiation, and it's like, now, okay, now things are getting serious. We're in Kathmandu, yeah? Poi nell'89 andammo con Rinpoche a Kathmandu e lì le cose si fecero un po' più serie perché dovevamo fare il primo ritiro lì a Kathmandu, lì eravamo un po' più praticanti. É como se a gente tivesse saído do kindergarten, do jardim de infância, e agora nós entramos no ginásio. So it's like we come out of the kindergarten and we entered into what's gymnasio? Secondary Secondary school. Yes. Now we arrived at secondary school. E quindi passammo diciamo dall'asilo alla scuola secondaria, alla scuola media. Ok. Em 89, eu um dia conversei com o Rinpoche e falei assim, no quarto dele, lá em Katmandu, eu falei, Rinpoche, quando você vier para o Brasil agora, talvez a gente tivesse que anunciar o seu programa de um outro jeito, porque as pessoas não entendem isso de divindades, iniciação. Eu tinha visto tudo muito difícil de transmitir para os analfabetos, já que eu estava no ginásio. So then, in that time, that time Rinpoche was in Chabal, no, in his first lab. Yes. So she went up on the top to Rinpoche's room, and Rinpoche was there, and she said, Rinpoche, please, next time you come to Brazil, yeah, maybe we need to make a different kind of publicity, because all this is like retreats and deities for we beginners, illiterate people in Buddhism. It's too far away, you know, maybe we need to do it in a different way, yeah? E quindi lì a Kathmandu la Bella andò in camera di Rinpoche, che all'epoca casa sua era Chabil, la vecchia casa di Rinpoche a Kathmandu, la prima diciamo, e lei andò nella sua camera sua e disse Rinpoche, ma quando verrai la prossima volta in Brasile? Però magari la prossima volta è troppo difficile fare questi programmi con le divinità, le iniziazioni, perché lì la gente non sa niente, siamo veramente analfabeti, quindi vediamo qualcosa di diverso, non so. Eu fazendo marketing, eu estava fazendo marketing do Rinpoche, né? So she was making the marketing, actually. Foi nesse momento... Ai, é difícil não emocionar, né? Pedem para brasileiro falar, é assim. Foi nesse momento que ele disse, eu sei. Aí eu falei para ele, Rinpoche, no Brasil a gente usa falar workshop. Foi a primeira vez que a gente usou essa palavra. Ele falou, eu sei. We are going to do workshop about self-healing. Foi a primeira vez que apareceu a palavra autocura. So then the Bell says now I feel emotional to say this, but then Rinpoche says, she said, oh, you know, in Brazil actually we have workshops. And Rinpoche said, yes, I know. And we're going to do a workshop about self-healing. And that was the first time this word came out, self-healing, yeah, that was become so important. Allora lei gli disse, sai Rinpoche, lì in Brasile si sa fare i workshop. E lui disse, sì, lo so, ok. Faremo, la prossima volta che vengo in Brasile faremo un workshop chiamato autocura, self-healing. E questa è stata la prima volta che è venuta fuori questo termine, self-healing, autocura. Bom, então, em 90, quando o Rinpoche veio,
ele fez o workshop, o Cláudio Tipulo fez a tradução, e era tudo, como a gente estava falando, tão simples, né? Era tudo tão simples, muito, muito simples. So then in 1990, when Rinpoche came back to Brazil in São Paulo, he made the workshop, and Claudio Chipulo was translating from Tibetan to Portuguese, no? And Bell said it was like so simple, you know, like very, very nice, I'm sure, yeah? Yes, yes. E quindi nel 90 Rinpoche la tornò a San Paolo e a questo punto Rinpoche la insegnava in tibetano, c'era poi Claudio Cipullo che traduceva in portugnol, come dice lui, quindi in portoghese e spagnolo, e lì fu fatto questo workshop. Bom, nós estamos falando de um período onde não tinha internet. Era tutto estremamente semplice, molto Semplice, facile, tutto semplice, basilare. E nessa época não tinha fax, quer dizer, acho que fax já apareceu. Não tenho certeza se já tinha fax, mas eu estou lembrando do período que eu ainda troquei carta com o Rinpoche. Era carta que a gente trocava. E falar no telefone era muito caro, muito, muito caro. A gente tinha que falar rapidinho, porque era muito caro. So this in 1990 for the young ones, yeah. This was before we had the internet. She said even I'm not sure we even had a fax machine, yeah. And what we used to do actually is just exchange cards, no, like the cards. Letters with Rinpoche. And she says in those days to speak with Rinpoche was incredible from Brazil. No, it was incredibly expensive, so they had to speak like really fast and short. Sì, Yeah. all'epoca nel 90 non c'era ancora internet e lei non è neanche sicura che in Brasile ci fosse già il fax, forse neanche quello. Comunque si comunicava per iscritto con le lettere, le cartoline, cose del genere. E persino le telefonate erano molto difficoltose perché per lei, per esempio, chiamare Rinpoche una chiamata internazionale intercontinentale era costosissimo, quindi sempre telefonate velocissime di 2 secondi. Bom, isso para dizer que eu não lembro em que momento que eu disse para o Rinpoche que eu ia fazer um livro do workshop. Eu não lembro dessa parte. But so she doesn't remember exactly at one point. She said to Rinpoche, I'm going to make a book about your workshop. I'm going to, you know. E a un certo punto lei disse, Rinpoche, io farò un libro dal tuo workshop. Fato é que quando o Rinpoche chegou em 91 para o Brasil, tinha chamava esse livrinho. Ele era quase um panfleto de tão fininho que era, porque hoje a gente tem esse da Editora Gaia. Naquela época, a gente deve ter ele aqui, senão eu trago a próxima vez. Era bem fininho. So the first edition that they made was really, really thin, like a pamphlet, you know. Did you make on a photocopier? Yeah? Yeah, you make yourself. Não. Nós fizemos nós inventamos uma casa editrice que era, não me lembro que nome. Não, Sherab. É, isso. E aí, enfim, aí nós fizemos isso, enfim, tudo foi arranjado, mas era livrinho. Nós fizemos acho que 500 cópias. Okay, so they started the first publication, was called Sherab edition, yeah. And they make themselves, but it was like they print 500 copies, but it was really, really thin. Not this one here, she says. This was made later by Edition Gaia, like more like a book. No, But she says next time she'll bring the original, yeah. 50 copie. Não, 500. 500. Oh, They was maybe like that big, yeah. Maybe very thin like that, no? Just a few yes, pages. very, very thin. Yes. E quindi all'epoca la Bell riuscì a fare questa pubblicazione con una casa editrice che era inventata, chiamata Sherab, e il libro originale era molto molto sottile, sembrava proprio un pamphlet di poche pagine, poi è stato rifatto questo dall'editrice Gaia ci sono altre informazioni, altre cose ed è più grossetto, diciamo. All'epoca era sottilissimo e ne fecero 500 copie. Bom, quando o Rinpoche chegou no Brasil, então eu mostrei para ele, e ele, ok, assim, tipo, good, aberto, e que ia ter o dia do lançamento do livro num restaurante indiano chamado Govinda. Oh. So then when Rinpoche came to Brazil, she showed him the book, said, okay, very nice, good, yeah. And they launched the book
self-healing, Otakura in the Govinda. This is the Hare Krishna restaurant, the Govinda restaurant in Villa Maddalena. No. It's a very chic. Now it's closed. Oh, okay. There's another one in Santo Amaro. Okay. But very chic one, a beautiful one. Indian Yes, restaurants, yes, very They're special. Beautiful Indian restaurants. Yes, Santa Amaro is like a very posh neighborhood in the center of San Paolo, yeah? yes. E quindi l'anno dopo, quando Rinpoche la tornò lì, la Belle dimostrò questa pubblicazione che era stato stampato, appunto. Lui disse, ah sì, very good, ottimo. Dopodiché fecero il lancio del libro in un ristorante indiano molto bello che si chiamava Govinda. Aí ele escreveu um papel, porque como ele não tinha, a história não estava com muita força, ele não fez um prefácio, nada. A gente pediu um prefácio, agora eu estou lembrando. E ele não fez nada, assim. Então, quando chegou e ele viu o livrinho, ele escreveu um prefácio. E a gente fez umas cópias, as cópias, dobrava e punha dentro de cada livro. Era uma coisa muito, muito simples. Eu estou vendo se tem esse prefácio aqui. So when Rinpoche arrived in Brazil, now before they'd asked him to make a preface, but you know it's difficult so far and it's so complicated, so there was no preface. So then Rinpoche wrote one preface, yeah, and then they photocopied it and they folded it up and stuck it inside the pamphlet, yeah. E quindi loro avevano chiesto a Rinpoche di scrivere una prefazione, però a distanza così, telefoni, cioè, insomma non era successo, non era stata fatta questa prefazione. Allora quando Rinpoche arrivò, il libro era già stato stampato e lui scrisse allora una prefazione per cui fecero le fotocopie e inserirono questo foglietto in ciascun libro stampato. Ok. Eu estou vendo que tem a versão para o inglês, mas... Você tem a cartinha aí, Bebel? Deixa eu ver, porque aqui está a versão, essa introdução da versão em inglês, por isso que eu fiquei em dúvida se é essa. É essa mesmo, isso mesmo. Quindi ho trovato la prefazione originale, questa prefazione di cui stiamo parlando adesso ne ho trovato. Batida a máquina, que nem a gente falava, a gente escrevia a máquina, né? Typewriting. É. Foi São Paulo, 8 de abril de 1991. Caro leitor, estou muito feliz em ver este livro pronto. Agradeço a todos pelo esforço de sua publicação. Okay, so actually it's really nice. Now it's got the Rinpoche's old letterhead. I don't know if you can see the Kumpen Lama Ganchen one with his symbol, no? His seal, yeah? And it's, okay, it says, TYS Ganchen Tolka Rinpoche, Spiritual Director of Kumpen Yes. Lama Ganchen, Doctor in Buddhist Philosophy, Traditional Tibetan Medahila, São Paulo, 8th of April 1991. Dear reader, I'm very happy to see that this book is ready. I thank all of you for the effort you made to publish it. Yeah, it says why we publish this small book is to. Maybe you translate this because we go step by step. Okay, Carmen. You. Ok, quindi abbiamo Maybe ritrovato you- questa che tem um microfone. introduzione, questa prefazione fatta da Rinpoche stessa all'epoca su carta intestata del Kumpen Lama Ganchen, Istituto per la propagazione della medicina tibetana, membro dell'Unione Buddista Italiana, è datata a San Paolo 8 aprile del 91 e dice cari lettori, caro lettore, sono molto felice di vedere che questo libro è stato preparato ed è pronto. Sono molto contenta dello sforzo che ne ha reso possibile la pubblicazione. Eu não sei se é melhor eu traduzir Maybe mais. read it all and then read it. Tá bom, eu vou ler todo. Tá. A razão pela qual publicamos esse pequeno livro é de levar o leitor a pensar e concentrar-se no significado da autocura. Espero que possa ajudá-lo a dissolver todos os seus problemas, sejam quais forem. Se você estiver saudável, física e mentalmente,
Esse livro lhe ajudará a criar uma maior autoproteção para a sua vida, pois através da autocura você terá uma mente mais estável. Se ao ler esse livro surgirem dúvidas, por favor, escreva para mim e entre em contato com o Centro de Dharma Shidechoksa. Gostaria de, em meu nome e de todas as pessoas que trabalharam na colaboração desse livro, me desculpar pelos possíveis erros que nele possam ser encontrados. Dedico esse livro ao desenvolvimento espiritual, à paz mental e à saúde física de todos os meus amigos. Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha. Okay, so it says, I've also got the English here, so it says, okay, dear reader, I'm very happy to see this book realised. I'm most grateful for the effort that went into its production. This book was created to help the reader to think about and concentrate upon self-healing. And so I hope it will help to dissolve every kind of problem. If you already have a good physical and mental health, this text is the best self-protection in your life. Through self-healing, you will develop a stable mind. Should you have any doubts when you read this book, please do not hesitate to write to me or contact the Dharma Center Shide Chosoga, the Peace Dharma Assembly Center. I personally, and all of those who worked on the different stages of preparing this text, apologize for any possible errors. I dedicate this book to the spiritual development, mental peace and physical health of all of you, my friends throughout the world. Om Muni Muni Maha Muni Shakya Muni Soha. Lama Ganchen Tolku Rinpoche. Quindi questa prefazione appunto è stata scritta da Rinpoche là. É a mesma, porque eu acabei de ver que essa em inglês é essa em português. Ok. E in italiano? Caro lettore. Caro lettore, sono molto contento di vedere la versione inglese di questo libro e ringrazio tutti per lo sforzo fatto per questa produzione. Questo libro Fu creato per aiutare il lettore a pensare e a concentrarsi nell'autoguarigione e così spero che vi aiuti a risolvere tutti i tipi di problemi. Se avete già una buona salute fisica e mentale, allora questo libro vi aiuterà e sarà una migliore autoprotezione nella vostra vita. Attraverso l'autocura voi potrete sviluppare una mente stabile. Se invece avete qualsiasi tipo di dubbio riguardo questo libro, per favore non esitate a scrivere a me stesso oppure a contattare il centro. In questo caso era il centro di Dharma Shidechoksa di San Paolo in Brasile. Io personalmente, tutte le persone che lavorano nei differenti che hanno lavorato nei differenti stadi per la preparazione di questo testo, chiediamo scusa per qualunque tipo di errore se ce ne fossero e dedico questo libro allo sviluppo spirituale, mentale, alla salute fisica di tutti quanti, di tutti voi, miei amici e di tutto il mondo. Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha Lama Ganchen Tulku Rinpoche. Ok. Bom, então, no lançamento, tinham várias pessoas e depois que eu contar o que eu vou contar agora, eu quero voltar para uma história do lançamento. No dia seguinte, eu estou com o Rinpoche no carro, levando ele para o centro, estou sozinha com ele. E ele fala para mim assim, Yesterday I was nearly crying. Ontem eu estava quase chorando. Por quê? Nós levamos um rapaz para tocar cítara. E ele disse, porque o meu mestre me disse uma vez que eu ia fazer um encontro entre o Oriente e o Ocidente, entre a Índia e o Ocidente. Então, quando eu vi a cítara, eu realizei as palavras do meu mestre. I realized the truth my master said to me. So
they had this like launch of the book, yeah, with a few people, but she said she wants to tell this story that the day after she was in the car driving Rinpoche to the Dharma center, yeah? And then Rinpoche said, yesterday I was almost crying like with happiness. Nearly crying. And he says that there in the lunch, no, in the Govinda restaurant, there was a boy who was playing the sitar, like Indian music. And this boy had said that his guru had told him that one day, yeah, he would be at an event. Sorry. Rinpoche Guru told him one Oh, okay. day This. he would. Oh, okay. Sorry. Okay. So Rinpoche's guru, the Khyabje Chrijam Rinpoche, had told him that one day he would join together India and the West, yeah, and the wisdom of India would come to the West. And then he saw in the Indian restaurant the boy playing sitar, and his book launched, and he thought, this is what my guru told me. Yeah, it's true, you know. So then there was. He realized the truth of his guru's word. No? Yeah, that's very nice, no? E quindi fu fatto appunto il lancio del libro Autocura 1 a San Paolo, questo ristorante indiano chiamato Govinda, e il giorno dopo successe che la Bè stava accompagnando Rinpoche in macchina, erano da soli, solo loro due, e stavano andando al centro di Dharma, e Rinpoche le disse: ieri al lancio del libro ho quasi pianto, perché eravamo in questo ristorante Govinda e c'era anche un ragazzo che suonava il sitar come intrattenimento per gli ospiti, e io ero lì, e a questo punto ho pensato, e stavamo lanciando il mio primo libro, e allora io mi sono ricordato delle parole del mio maestro Trijang Rinpoche, che mi aveva detto: tu farai da unione, congiungerai l'Oriente e l'Occidente. E quindi in quel momento ieri ho realizzato, disse Rinpoche, la verità delle parole del mio maestro, e quindi ho quasi Perfetto. pianto. Depois ele falou assim: You changed my mind. Falou para mim: You changed my mind. Aí ele falou assim: você mudou a minha mente. Eu não dava importância aos livros, porque eu achava que no Ocidente eles fazem livros demais. So Rinpoche said to Bell that you've changed my mind, because he said, I thought in the West there's too many books, yeah? E quindi Rinpoche la disse alla Bell: mi hai fatto cambiare opinione, hai cambiato mente, perché io non ho mai dato importanza ai libri, ho sempre pensato in Occidente sono 1000 libri, fanno libri di tutto, quindi non ho dato, invece adesso ho cambiato opinione. Agora eu quero escrever muitos livros. Lots of books. Ora invece voglio scrivere tanti libri. Esse vai ser a Autocura 1, depois vai vir a Autocura 2, depois vai vir a Autocura 3, e assim por diante. So he said, okay, this is self-healing 1, but after what we're going to write, there's going to be self-healing 2 and 3 and lots more. Che quindi Rinpoche la disse alla Bell: questo è self-healing 1, Autocura 1, poi ci sarà Autocura 2, Autoguarigione 3, eccetera, 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 e tanti altri. So you came to write the self-healing 2. That's why I had to tell the story about self-healing 1. Então, a Lama Caroline veio para escrever o livro do Autocura 2, porque ela chegou em 90. E então eu tinha que estar aqui hoje contando a história, porque eu ajudei o Autocura 1. It's our history now, isn't it? Yes. And so la Bell is saying that, in inglese dico io. Italiano. La Bell, no, ok. Quindi la Bell quindi ha aiutato Rinpoche praticamente a realizzare il suo primo libro, Autocura 1, dopodiché è arrivata la Lama Caroline nel 90 e da allora in poi l'ha aiutato a fare Autoguarigione 2, eccetera, eccetera. Quindi la Bella Perciò è bello poter adesso raccontare la storia di Self-Healing 1, no? Esatto, è bello adesso poter raccontare la storia di Autoguarigione 1. Ok. Bom, a outra história que eu tinha para contar é que durante o lançamento, o Rinpoche explicou que nós temos nós temos que reconhecer quem é nosso verdadeiro amigo e quem é nosso verdadeiro inimigo, e que nem sempre o que a gente chama de amigo pode ser inimigo. Ele estava explicando toda a base do livro. Okay, so
I should like to share another story. So she was saying that during the launch of Self-Healing 1, Rinpoche was explaining who's our friend, who's our enemy, and many times what looks like our friend is not, and the enemy is not. He explained the whole basis of the book during the launch. Yeah? E quindi Rinpoche nel lancio del libro ha spiegato appunto questo è il contenuto primario di questo libro, e cioè imparare a riconoscere i nemici dagli amici, chi è il nostro vero nemico, chi è il nostro vero amico, e non confondere il vero nemico dal vero amico, intendendo appunto quello che è il contenuto di questo libro, no? Il suo senso profondo. E no público tinha rapaz que era conhecido esquizofrênico. So in the audience there was one boy who was known to be schizophrenic. Yeah? Nel pubblico c'era un ragazzo schizofrenico. E ele perguntou para o Rinpoche, mas eu acho que todos são inimigos. And he said, I think everybody's my enemy. E questo ragazzo disse, ma io credo che tutti siano miei nemici. Aí o Rinpoche falou para ele assim, não, para você todos são seus amigos. So Rinpoche said, no, for you everybody is your friend. E Rinpoche rispose al ragazzo, no, per te tutti sono i tuoi amici. Para você, para meditar, você faz assim. Você fala, mente, vem para o meu corpo, eu vou te tratar bem, você pode vir, você não precisa ir embora, eu vou cuidar de você muito bem. So Rinpoche explained to this boy like this, he had to meditate like this, he had to call, say like, mind, come here into my body, I'm going to treat you well, yeah? And so he explained like this. Yeah? E quindi Rinpoche gli insegnò questa meditazione al ragazzo e disse, tu quando mediti devi chiamare la tua mente, dire mente, vieni al mio corpo, io ti tratterò bene. E essa é a base de todo o trabalho que eu faço. Quando eu penso isso hoje, todo o trabalho, sou psicóloga, trabalho com experiência somática, e a base é a gente trazer a nossa mente de volta para o corpo e tratar ela bem. Porque quem sofre de esquizofrenia ou de trauma vive muito um mecanismo um mecanismo que chama dissociação, que a gente deixa o corpo e a gente abandona o corpo, né? E o Rinpoche ensinou o autocura 1, e o primeiro passo para você fazer a sua cura, trazer sua mente de volta para o corpo e cuidar bem dela. So Belle's a psychologist, no? She works a lot with somatic illness, no? So she says actually this became the basis of her way to treat people, because all these people who are like mentally ill, they have like a kind of disassociation, yeah? So this, to bring the mind back into the body and treat it well, yeah? This actually became the basis of her therapeutic method, yeah? E effettivamente questo messaggio di Rinpoche dato a questo ragazzo schizofrenico è diventato un po' per la Belle il suo, come dire, il cavallo di battaglia del suo lavoro, perché lei è psicologa, psicoterapeuta, quindi ha molto a che fare con i problemi dovuti a quello che si chiama la dissociazione della mente dal corpo delle persone, cioè malate, eccetera. E quindi per lei questa frase, questo concetto è diventato un po' la base del suo lavoro, e quindi il lavoro consiste proprio nell'imparare a riportare la mente nel corpo e a trattarla bene. Ok, então a base da autocura 1 é a base, antes de meditar, a gente precisa trazer, convencer. Ele fez de um jeito tão lindo. Come, I will treat you well, you can come, don't worry. Era mais ou menos assim. So this is like the basis of Self-Healing 1, that first, before we even sit down to meditate, we have to convince the mind to be in the body, yeah? So Rinpoche was saying, like Belle says, no, come here, come, like in his nice way, no? Come here, I treat you well, like he had such a beautiful voice, no? Come here, yeah? Don't worry. Eu não vou te tratar mal. La base è proprio prima di tutto riportare la mente nel corpo, e per riportare la mente nel corpo bisogna invitarla, invogliarla a tornare dicendo appunto ti tratterò bene, mi prendo cura di te. Questa è proprio la base, ancora prima di meditare. Bom, então eram essas duas histórias e eu acho que é isso, né?
So thank you very much for making yourself feel young. We all appreciate it a lot. Actually, we're going to republish it. Yeah? Good. Yeah. Good. We're going to make Rinpoche's collected works. Yeah, we're going to make a big effort to make beautiful, like collected works of Rinpoche, hopefully in many languages. Yeah. E quando a gente vai num programa de televisão, geralmente a gente tem a chance para mandar um beijo para o pai, para a mãe. E eu queria aproveitar e mandar um beijo para todos os brasileiros, que eu estou com saudade, e daqui a pouco a gente está junto. So Belle says, you know, normally when you're on the TV, this is Nelso TV, no? You have a chance to say hello to send a kiss to your mum, your dad. So she says she'd like to send a big hug and a kiss to all the Brazilian friends, and Sangha misses them a lot. And anyway, she'll see them soon, no? E quindi davvero mando un grande abbraccio, un saluto a tutto il Sangha brasiliano, ci rivediamo presto e alla fine del programma televisivo. Então, a gente vai continuar lendo um pouquinho a Autocura 1, algumas páginas, a gente vai ler em português, em inglês e em italiano. E aí a Lama vai estar explicando a visão dela. E adesso leggeremo un paio di pagine di Autocurazione 1, inglese, italiano e portoghese, che è a luogo diretta in Spagna. E allo stesso tempo le persone presenti qui, chi era presente all'epoca, desidera aggiungere qualcosa, quella Carola dà le sue osservazioni. E a Lama vai estar dando as suas observações sobre o texto que a gente vai estar lendo, mas também a Bel está aqui. E se ela tiver alguma observação do que aconteceu na época, ela vai estar. Yeah, I'm trying to find it here. Hold on. Yeah. Okay, I need 1 second to find it. Yeah. We'll start in Portuguese because actually the original was in Portuguese. Yeah. Yeah. He was always insisting, no? In his books written in the last few years, we have to write in the Sanskrit language the title, in the Tibetan language the title, then in English, and then in Italian, whatever language the title. Why? Because it shows where it comes from. Yeah, I have a technical problem. Gente, vocês desculpem, eu não estou traduzindo porque eu estou procurando aqui. Just a second. No caso desse livro, a primeira edição desse livro foi feita em português. Então é importante a gente ler primeiro em português ou em inglês e italiano. Mas esses últimos anos o Rinpoche insistiu muito com todos a importância de quando a gente publica um livro que esteja escrito o título nas diversas línguas. Então, todas as últimas sadhanas que a gente fez, o título está escrito em sânscrito, em tibetano, em inglês, em italiano e em português. Ele está para mostrar a transmissão do ensinamento, a língua original do primeiro título e todas as línguas que foram traduzidas. Yes, page 10, page 11, okay. All right, yes. So, yeah. Ok, gente, vamos lá. O Rinpoche diz, é muito importante que a gente faça um esforço para tentemos curar nosso inimigo interno dessa doença da dúvida que temos dentro de nós. Isso não é fácil, porque na maneira de pensar, identificamos esse inimigo interno como sendo o nosso melhor amigo. A gente tem sempre essa autojustificação.
Isso é muito bom, isso me ajuda. Então, na verdade, não compreendemos que o inimigo interno é a causa do sofrimento e a nossa doença interna. Para praticar a autocura, o primeiro passo é compreender quem é nosso amigo e quem é nosso inimigo. Isso é fundamental. Ok, agora vamos ler em italiano. Il nemico interiore, il male dentro di noi, è il vero problema di cui ci dobbiamo preoccupare. È molto importante cercare di debellare questo nemico interiore, questa malattia del dubbio che abbiamo detto. Ciò non è facile perché nel nostro modo di pensare tendiamo a identificare il nemico interiore con un amico e sempre, in un modo o nell'altro, ci autogiustifichiamo dicendo è una cosa che va bene, qualcosa che mi aiuta. In realtà si tratta di un nemico, del dolore o del male che c'è dentro di noi. Per realizzare la tua cura dobbiamo capire chi è il nostro amico e chi è il nostro nemico. Questo è un concetto fondamentale. O inimigo externo pode até nos matar, mas precisamos compreender o que realmente nos destrói. Temos muitos inimigos externos, mas se conferirmos, existem muito mais inimigos internos do que externos. O mesmo acontece com a origem da doença e do sofrimento. Existem muito mais doenças e sofrimentos internos do que externos. Il nemico esterno può anche ucciderci, ma ciò che dobbiamo comprendere è chi in realtà ci sta distruggendo. Abbiamo tanti nemici intorno, ma se volessimo fare una verifica, constateremmo che ne esistono molti più dentro di noi che non fuori. Lo stesso accade con l'origine dei mali e della sofferenza. Então, o Rinpoche diz, a doença interna, às vezes, parece ser nossa amiga. Pensamos que ela nos traz felicidade. Quem é que vai nos matar? O inimigo externo ou interno? Na realidade, somos nós mesmos que nos matamos. Isso é muito perigoso. Il nemico interiore a volte ci sembra quasi un amico. Crediamo che ci dia la felicità, ma chi ci ucciderà? Il nemico che è dentro di noi o quello che è al di fuori? In realtà siamo noi stessi a ucciderci. Tutto ciò è estremamente pericoloso. Então vamos ver alguns exemplos de como o que parece ser um amigo é na realidade nosso inimigo. Facciamo quindi qualche esempio di quello che sembra un nostro amico che in realtà è un nemico. Em nossa, por exemplo, o Rinpoche não gostava de... Na nossa mente sempre temos o pensamento de que o cigarro é nosso amigo, de que ele nos ajuda. Quindi Rinpoche amava fare degli esempi anche pratici, come per esempio quello del fumo. Diciamo, per esempio, abbiamo sempre pensato che la sigaretta sia una nostra amica perché ci aiuta a tirarci su. Isso é porque na nossa mente está muito próxima desse objeto. A gente pensa, um amigo fica muito próximo e o inimigo fica bem distante. Por exemplo, ao comprar um maço de cigarros, a gente logo coloca muito próximo ao nosso corpo, muitas vezes dentro do bolso, perto do coração. E se fosse possível, faríamos um buraco para colocá-lo dentro dele. E quindi, per esempio, così teniamo sempre questo oggetto, cioè il pacchetto di sigarette, strettamente vicino a noi e pensiamo, un amico deve stare vicinissimo, il nemico invece è più lontano possibile. E quindi quando compriamo un pacchetto di sigarette subito lo riponiamo vicino, magari in tasca, vicino al cuore, se fosse possibile ci faremo nella borsa, se fosse possibile ci faremo addirittura un buco per
que a gente faz isso? Porque na nossa mente pensa, isso é muito, muito importante para mim. Por isso eu quero deixá-lo muito perto de mim. Pensiamo che è una cosa a cui tengo molto e quindi me la devo tenere molto stretta, molto vicina. Okay, so then we always keep the cigarette box really Então, close. assim, nós carregamos esse maço de cigarro sempre perto de nós. Colocamos o maço na cabeceira quando vamos dormir We go around e and we close depois all the doors. de termos trancado todas as portas. Then we feel we closed everything. Então, We don't não há, realize that our biggest enemy is already inside our house, at our side, really mas close. então não há mais sentido em fechá-las, porque nosso maior inimigo já está dentro de casa, ao nosso lado, bem junto de nós. Isso porque ele é um inimigo interno, está em nossa casa interna. Però non serve più chiudere tutte le porte perché il nostro più grande nemico è già dentro, vicino a noi, vicinissimo. È il nemico interiore che sta nella nostra casa interna. Yeah, so it says in this case the inner enemy is the inner enemy because it's inside our house. É claro, We locked it. o inimigo interior é aquele que está dentro de nossa casa, está dentro de nós, dentro de casa. Then Rinpoche says, actually, me personally, I cannot Não affirm posso this, afirmar que o cigarro é um inimigo porque nunca experimentei, but who mas quem smokes fuma deve pesquisar e avaliar para compreender o quanto isto é importante. Quindi Rinpoche aggiunge, io non posso sostenere che la sigaretta sia un nemico perché non ho mai fumato, quindi non la conosco, ma chi fuma dovrebbe approfondire e valutare questo argomento perché è importante. Then it says, who is harming us in this way? It says, nobody's obliging us to spend our money like this. Ninguém está nos obrigando a gastar o nosso dinheiro dessa maneira. L'abitudine di lamentarci dei soldi che non bastano, eccetera, eccetera, però noi stessi utilizziamo il nostro denaro per acquistare proprio queste sigarette. It says to smoke a cigarette or a cigar is a temporary pleasure, yeah? Fumar um cigarro é um prazer temporário. Fumare sembra un piacere temporaneo, ma dopo ne derivano tanti problemi. Depois aparecem tantos problemas. Quando nós tragamos, nós sentimos muita energia, mas depois a gente começa a tossir. Isso significa que o nosso corpo está sofrendo. O nosso corpo está reagindo mal ao que lhe fazemos com o som da tosse, como se estivéssemos dizendo, isso me faz mal, isso me faz mal. O nosso corpo está falando com nós. E o Rinpoche vai tossindo enquanto ele fala isso. O Rinpoche vai tossindo. A gente aprendemos vários idiomas, mas não entendemos a linguagem do nosso próprio corpo. É o nosso pulmão que está falando nesse momento. Uma vez, uma semana, depois um mês, um ano, e daí, um dia, os nossos pulmões estão destruídos. Todos nós sabemos o que acontece com o nosso corpo. Devemos parar para pensar o quanto nosso corpo é importante. Nossa mente. Isso são exemplos de o que é o nosso amigo e o que nossos são os inimigos. São, assim, exemplos práticos que a gente está dando nesse ensinamento. Depois o Rinpoche vai falar sobre o álcool, sobre o café, sobre drogas, todos os tipos de coisas que podem nos prejudicar. Coca-Cola, até água com gás.
O Rinpoche parece estar falando uma coisa muito simples e muito óbvia, mas na verdade todos nós temos alguns vícios. E esses vícios eles aparecem porque a gente é emocionalmente infeliz e a gente tenta assim cobrir essa dor interna que a gente sente. Então esse é o ponto que o Rinpoche está falando para a gente. Isso que ele está mostrando. Nos- Okay, then Rinpoche says, our mind is always busy with many thoughts and ideas. Nossa mente está sempre muito ocupada com muitos pensamentos e muitas ideias. But if our body is not strong, we will not Mas, realize our projects. Yeah? mas se o corpo não estiver forte, nós não podemos concluir os nossos projetos. Always used to say all the time, we need to take care of the 5 elements, no? O Rinpoche depois, no futuro, ele ia dizer que a gente precisa cuidar dos nossos 5 elementos. If we want to be a millionaire, if you want to be a spiritual person, if you want to be happy, everything is based on the health of the body, isn't it? The 5 elements, yeah? So he's saying the same thing here, no? It's like the germ of his ideas is coming out here, yeah? Então, o Rinpoche, nesse livro de Autocura 1, no início do ensinamento do Rinpoche, e depois, no futuro, por toda a vida, o Rinpoche enfatizou tanto a importância da gente cuidar dos nossos 5 elementos que constituem nosso corpo, a nossa mente e o ambiente externo. Então, ele dá muita importância a esses 5 elementos, que um corpo saudável tem os 5 elementos purificados, nos permite de realizar tudo aquilo que nós desejamos, ser milionários, ter sucesso, fazer prática espiritual e ter sucesso na prática espiritual. Em qualquer caso, um corpo sano é necessário para realizar os nossos projetos. Então o Rinpoche fala, quem está nos matando somos nós mesmos. Por exemplo, a sociedade critica muito alguém que se suicida. Then he says, if we smoke a lot, one day we will get sick and we will be hospitalized. Yeah? Ele diz que se a gente fuma muito, no final a gente vai ficar doente e a gente vai ter que ir para o hospital. We will have to endure a lot of unpleasant examinations, unpleasant and painful examinations. A gente vai ter que passar por muitos exames desagradáveis, dolorosos. And in this moment, the doctor will not talk about our qualities, but instead will talk about the deficiency in our lungs, our liver and our kidneys. E nesse momento o médico não vai falar das nossas virtudes, mas da péssima condição dos nossos pulmões, do fígado, dos rins, etc. Ao escutando isso, a nossa mente vai ficar muito deprimida. E aí, nesse momento que a gente estiver no hospital, quando a gente estiver no hospital, a nossa família vai estar se preocupando muito por nós. Nós temos 2 tipos de sofrimento, físico e mental. Nesse momento, com certeza, a gente vai prometer que a gente nunca mais vai fumar. Em geral, todo mundo faz esse tipo de promessa, né? No momento do desespero. Nunca mais. Então, o Rinpoche diz que, na verdade,
we start to do again what's harming us. And again, we will have big difficulties and we'll end up dying with lots of suffering. Então, quem sabe depois de toda essa experiência negativa de hospital, etc., a gente de repente se cura rápido, por sorte, e a mente tem esse hábito negativo muito arraigado, então logo a gente vai tornar a fazer, a executar esse hábito negativo, e que vai trazer novamente muito sofrimento para nós. It has many useful ideas to deal with that, but what's actually behind this kind of behavior. Então, esse é o mecanismo de um vício, de uma dependência. Então, dentro do budismo tem muitas ideias, muitas informações, muitos instrumentos para tratar esse hábito, para a gente deixar os nossos hábitos negativos. Então, novamente, a gente deve perguntar para nós mesmos, quem é que está nos matando? E a resposta é nós mesmos. A sociedade critica muito as pessoas que se suicidam. Isso é considerado uma coisa muito ruim, grave e vergonhosa. Mas, na verdade, nós estamos nos suicidando. Isso a gente tem que compreender. Nós estamos nos suicidando e isso é muito ruim. E quindi qui si può, possiamo dire che qui si aggancia quello che è poi Autoguarigione 2. Então, isso aqui a gente tem esse link com a Autocura 2, né? Quando na Autocura 2 tem as práticas astrológicas e ali tem uma oração feita do Rinpoche, escrita junto com a Lama Carolina. E nessa oração diz, ó Guru, eu estou me suicidando lentamente, o que eu estou fazendo eu realmente não sei, por favor me ajude, porque eu não sei o que é que eu estou fazendo. Então, na verdade, esse texto, por exemplo, que nós estamos falando agora, da parte astrológica do Autocura 2, ó Guru, por favor, me ajuda, porque eu estou cometendo suicídio, etc, etc. O Rinpoche lá escreveu como um formato de oração, mas isso é porque o Rinpoche vem de uma cultura onde os ensinamentos são exprimidos em maneira de oração, em forma de poder de oração e de ensinamento. Então, o Rinpoche escreveu esses ensinamentos em forma de oração, mas é importante que a gente faça atenção para o conteúdo dessa oração astrológica. Tornando a Autocura 1, o Dharma nos oferece muitas práticas. Então, a primeira coisa que temos que fazer, temos que nos comportar corretamente nas pequenas coisas. Então, essa é uma coisa muito importante, o fato que a gente precisa começar das coisas pequenas, como disse o Rinpoche, a gente quer logo ir na cerejinha, né, do bolo. A gente tem que começar com as coisas pequenas, a gente começar as coisas básicas,
A gente tem que falar, eu tenho que estudar o Tantra elevado, Nagarjuna, Shantideva, essas coisas complicadas. Mas primeiro a gente tem que pôr uma base estável e partir das coisas básicas mesmo. Fazer uma base sólida. Loads and loads of qualities, but for example, in the daily life, he was always like very careful and very nice about everything he did, no? Like even in the small things, I don't know, like offer one tea, everything was like very beautiful way he did everything, yeah? It was always everything with a lot of kindness and a lot of attention, you know? So he was showing us like a big teaching like that, actually, no? Então, o Rinpoche, nas suas virtudes, a mostrou sempre no cotidiano a atenção e o cuidado, como ele se moveva nas coisas mínimas, com o modo que ele colocava o chá na xícara, do modo como ele mudava a xícara de lugar, todas as coisas pequenas, fazia com muita graça, com muita atenção, com muito cuidado. E tudo isso para a gente sempre foi um ensinamento. Suffering, big suffering, but even small things, you know? He would really take care and try and help everybody in every aspect of their lives. It was incredible, no? O Rinpoche, do mesmo modo, ele tinha essa atenção para todas as pessoas, das coisas assim pequenas, mínimas, aos detalhes mínimos e até os grandes, grandes sofrimentos. Ele sempre cuidou de tudo. E isso é muito importante. From small things. This could be all like slogans, Sharon's making a nice book, no? Taking out these phrases, yeah? So the t-shirts, all this very important, all these like peace messages of Rinpoche, no? Então, isso é uma mensagem. A Sharon está recolhendo os ensinamentos do Rinpoche e a Lama Carolina está dizendo que a Sharon está colecionando alguns slogans do Rinpoche, que ele dava ensinamentos assim na forma de slogans, que depois as pessoas faziam camiseta, e tudo isso vai estar colocado na nossa webpage. São mensagens muito importantes. A mensagem que a gente está falando hoje, da gente começar a prestar atenção e a cuidar das pequenas coisas. Então, o Rinpoche continua agora no livro dizendo, ok, a gente talvez deixe de fumar, talvez por uma semana a gente vai ter algum tipo de problema. Se a gente parar de fumar, talvez por uma semana a gente vai sentir algum problema. Mas esse problema é só um resultado de uma atitude mental. Por exemplo, a gente vai falar, eu estou muito nervoso porque eu parei de fumar. Ou a gente pode mudar e dizer, eu estou muito feliz porque não fumo mais. Tudo isso são construções mentais, projeções mentais. Então, a Lama está contando uma história verdadeira. A Lama...
A Lama está contando uma história verdadeira de uma pessoa que a Lama conheceu e que frequentava aqui o centro, uma senhora italiana, e ela era uma fumadora de 2 pacotes de cigarro por dia, e por 30 anos ela fumando, tipo, muito. E ela veio aqui fazer alambão, marrom, zarrumbarro. Ela esteve aqui praticando com o Rinpoche e pegou o carro, voltando para casa no norte da Itália. Durante a viagem, ela viu o maço de cigarro, ela abriu a janela e falou: Eu não preciso disso. Depois de 30 anos de fumar, ela abriu e jogou fora esse cigarro. E depois ela contou essa história para a Lama Caroline, que ela não fumava mais. E a Lama Caroline perguntou se ela teve algum efeito colateral quando ela parou de fumar. Ela disse que não, não teve nenhum. Ela simplesmente compreendeu porque ela fumava e viu que ela não precisava mais desse cigarro. Ela disse: Ok, tchau, tchau para o cigarro. Nunca mais fumou. Ela entendeu que ela fumava principalmente para cobrir um medo de base que ela tinha. Ela se liberou desse senso de medo e ela jogou fora esse cigarro e nunca mais fumou e não teve efeitos colaterais. Maybe one person feels super tense because they're giving up smoking and bad mood, and the other person is, I'm completely happy because I gave up smoking. So it all depends on our mind. Então, para concluir o dia, esse assunto, o Rinpoche diz, essa questão, por exemplo, tudo depende do nosso atitude mental. Por exemplo, uma pessoa para de fumar e diz, eu estou nervoso, parei de fumar, estou super nervoso. Outra pessoa para de fumar e diz, que legal, eu estou super feliz que eu parei de fumar. Então, o significado é que depende unicamente de nós mesmos, da nossa atitude mental, a nossa reação. Então, nossa lição de casa para hoje é pensar sobre o que nós falamos agora até a próxima terça-feira. Olha dentro de nós e pensar quem é o nosso verdadeiro amigo e quem é o nosso inimigo. Quem nos está beneficiando e quem nos está prejudicando. Vamos olhar dentro de nós e refletir sobre isso. And then try and watch our mind, our emotions a little bit, and then think, maybe it's true, I'm projecting all these enemies and it's all my fantasy, Just look a little bit at our own personal samsara, recognize what's actually going on, Então, a gente, essa lição de casa, a gente também que pensar se essas projeções são projeções, se são fantasias, talvez eu projete esses inimigos, todas essas inimigos que eu projeto, podemos de repente examinar e ver que esses inimigos não existem, que é simplesmente uma projeção da nossa mente. Sobretudo agora, nesse momento da pandemia, a gente tem milhões de projeções que são fabricadas pela mídia, pelo jornal. A gente tem que dar uma olhada dentro de nós, analisar os nossos sentimentos e ver o que é real e o que é fantasia. Agora, mais do que nunca, temos que olhar dentro de nós mesmos e reconhecer o que é real e o que é uma nossa projeção. Nantok, em tibetano, significa essa projeção que a mente vê tudo negativo, tudo periculoso, tudo como um perigo, tudo como uma ameaça. Então, se você tiver uma cópia do Autocura 1, é uma boa ideia ler esse livro nesse período agora. Se você não tiver uma cópia do Autocura 1,
contate o centro de Dharma no país onde você estiver e que aí o centro de Dharma vai ajudar a providenciar essa cópia para que você possa ler. Talvez no site lamagantianpeacepublication.org. Também ali estão disponíveis os livros. Também no narso.org você pode encontrar. Cada país vai ter, eu não sei aí no Brasil, mas contente o Centro de Dharma e eles vão dizer onde encontrar esse livro. Agora vamos fazer a dedicação, tocando o nosso coração com a nossa mão para trazer a paz para dentro de nós. Vishwa Shanti Hum. Om Vishwa Shanti Hum. Om Vishwa Shanti Hum. Om Vishwa Shanti Hum. Om Vishwa Shanti Hum. Por el poder da verdade, paz e alegria agora e sempre. Por el poder da verdade, paz e alegria agora e sempre. Por el poder da verdade, paz e felicidade por sempre. Espanhol. Por el poder da verdade, paz e felicidade por sempre. Italiano. Potere della verità, pace e gioia ora e sempre. Per il pouvoir della vérité, paix et joie pour toujours. Dur di krader Waarheid, vrede en vreugde voor hem. Door die kracht en de waarheid, vrede en vreugde voor altijd. 一站立的力量，让有后本喜乐。 Ni modele sentele, ni me coyandele shin, ni sentatu dele pel, con sungi jingi lob, con sungi neutru sol, con sungi tashi sho. De sol a sol, a noite ao meio-dia, posso-nos trazer joias, conceder-nos suas bênçãos, posso-nos trazer joias, ajudar-nos a alcançar todas as realizações, posso-nos trazer joias, espalhar muitos sinais auspiciosos nos caminhos de nós, al amanecer, al anochecer, por la noche, durante el día, puedan las tres joyas concedernos sus benedicciones, puedan ayudarnos a tener todas las realizaciones, el culmine, el centro de nuestras vidas con muchos seños de buenos auspicios. Al alba, o al tramonto, di notte, durante il giorno, possono i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero sentiero della della nostra nostra vita vita con con molti molti segni di buon auspicio. At dawn or dusk, at night or midday, may the three jewels grant us their blessings. May they help us to achieve all realizations and sprinkle the path of our lives with various signs of auspiciousness. Okay, and now to conclude, we're going to recite this swift return prayer for Rinpoche, for Ganshin Rinpoche, that was written by His Holiness the Fourth Kyabje Trijang Rinpoche. Okay? Decen gyalpo lama heru kan decen tarpa chongi sheyene decen tap chengen onipo chen decen yabyum sungi da kyozo lo sante nie ci si pe mi
ten do gyuzi me kyon yampo trile dro we mari mupa cho shepen lodro ya pen yon patu Gongyo pa wo pa mo so na ki me to du da ro mo ye kedre kala chu pe su ki she shi du da cha du mwe sol de view sam gom shi we ku yidro wa zugi su shi we sungi chadra na wa je shi we tu ni shem pen jam se shi de sempe cempo nyu josho tu te du sinin po shempe chu sem chem ram ram kam dam monoru de gyu si se dru rimpo cheri medrowe nye chi nyu josho drupwan kyo ni drowe shide su da so nan kya shide don du nye shi dro wa shi de dro cho tu ma le nye sin kyo sha ton zo chi da cha re mon chi shi drupa la ma kun cho sun gi tu ji da Ke paten su do je shu den se nam shi trile ma ye ton drozo. Okay, Carmen, please. Om Muni Muni and Om Mani Padme Hum. Like the first retreat in Brazil. Primo ritiro. Om Muni Muni Maha Muni Shakya Muni Soha Om Muni Muni Maha Muni Shakya Muni Soha Om Muni Muni Maha Muni Shakya Muni Soha Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum
thank you all very much for listening. Really appreciate it. Yeah. So next Tuesday we will we'll continue with this self-healing one. Okay. Grazie a tutti per l'ascolto, ci vediamo martedì prossimo. Actually, the time's supposed to be 7 until 8:30, but tonight, because the puja, the Guru Puja, was a little later, we had to do till 7:30. Next week, please, Sì, Guru Puja people, you finish at 7, and we'll try and keep this time, Sì. okay, for our friends around the world, certo. okay? Quindi l'orario effettivamente è alle 7, oggi ci scusiamo, abbiamo iniziato più tardi perché la Guru Puja è finita un po' tardi, perché la Guru Puja adesso ad Albagnano è alle 5, dalle 5 alle 7, e invece è finita un pochino più tardi, quindi abbiamo iniziato più tardi, però martedì prossimo faremo tutto il possibile per iniziare alle 7 e finire quindi alle 8:30. Okay, and so every Wednesday, Lama Michelle Rinpoche will be teaching, and I will be doing on Tuesday. So I will be doing self-healing 1 on Tuesdays and Thursdays, 7 till 8:30. Thank Quindi you all very much. Il programma dello streaming è martedì e il giovedì, c'è Lama Caroline che fa appunto in questo periodo autoguarigione 1, e invece il mercoledì c'è la Michelle Rinpoche che fa il suo insegnamento, sempre alle 7 del pomeriggio. E vamos tentar fazer sempre às 7, horário italiano. 7 da noite. Um abraço a todos, obrigada.